Amém. Vocês sabiam que eu passei por isso? 17 anos, né? Poxa vida. E a minha experiência é que eu não estava nas mãos do oleiro. Talvez diferente de vocês, eu vivi uma vida muito distante de Deus. Eu até ouvi falar sobre o Senhor, mas o meu coração o rejeitava. Só que tinha algo dentro de mim, assim, que eu gostava muito de jogo, né? Quem gosta de jogo, levanta a mão. Oh. Quem já jogou Super Nintendo aqui? Só as antigas aqui, ó, só os cabelos brancos. Né? Super Nintendo, né? E na minha época, eu não tinha condição de comprar, não tinha nem televisão em casa, né? Não tinha nem, ainda mais videogame, né? Aí eu lembro que tinha que juntar umas moedas e tudo para ir numa locadora. Quem sabe o que é locadora aqui? Aí ia lá e marcava lá 30 minutos, né? Marcava ali 1 hora e jogava tal, e aí o tempo acabava, era uma tristeza. Oi? Fliperama, então, poxa vida. E a minha avó, a Dona Anita, fala assim, Dona Anita, mulher de oração. A minha avó, uma senhorinha do cabelo branco, de saia comprida, uma senhorinha assim de muita oração. Ela pegava muito no meu pé. E foi até um certo ponto que eu não queria ir na casa dela. Porque todas as vezes que eu ia na casa dela, ela aproveitava o momento para falar do Senhor comigo. Eu achava aquilo muito, sim, chato. E foi até que um ponto que a minha mãe falou assim, Jefferson, você precisa de ir na casa da sua avó. Eu falei, não, a vovó, ela é muito chata, chega lá e fica falando de Deus, do que Jesus dela, e eu não quero ir não. Eu falei, mas vai, filho. Eu falei, não vou não. Aí eu ia nas datas comemorativas, né? Aí aniversário, aí quando tinha assim, final do ano, né? A família reunia, muita comida, aí eu estava lá, comia e sumia. E foi assim, né, na minha adolescência, vivendo uma vida longe das mãos do oleiro. Só que Deus, Ele tem uma maneira de me levar até a casa do oleiro. Amém? Versículo 2 de Jeremias 18 fala assim, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quando eu inteirei 18 anos para 19 anos, o meu tio, que morava com a minha avó, ele comprou um PlayStation 3. Fala assim, uau! Aquilo para mim era uma loucura, né? Quem jogava Nintendo, Play 1, né, e Play 2, e de repente ele comprou um Play 3. E eu precisava de ir na casa dele. Só que tinha um problema, minha avó estava lá. Só que eu gostava muito de videogame. Então, para mim poder jogar, eu tinha que primeiro ouvir minha avó. E o meu tio sempre me ligava, né? Falou, Jefferson, vem para cá para nós jogar, tal. E eu falava, poxa, eu tenho que ir, mas a minha avó... né? E o Senhor usou isso para que eu pudesse estar ali. E a partir disso, eu passei a ouvir as palavras do Senhor. E por causa do videogame, eu ouvia até com paciência, né? Eu chegava, minha avó, senta aqui e tal, vou fazer um café. E pregava o evangelho para mim. Só que aquilo, eu achava que não estava gerando nada em mim, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia. Aleluia. E eu não sei se vocês é assim, nós começávamos a jogar videogame, às vezes ia até tarde, né, 2, 3 horas da manhã jogando.
E teve uma noite que me impressionou. Eu fui dormir, nós jogamos até umas 3 horas, aí eu aproveitei para dormir lá, e a casa dela é grande, né, tem um quarto, eu fui dormir no quarto do lado justo no quarto do lado onde ela dorme, né. E eu andando pela casa toda escura assim, né, de repente eu escuto uma voz, né, assim, uma voz baixinha, a hora aumentava, a hora baixava, e eu falei, o que é isso, o que está acontecendo nessa casa, me deu um frio assim, que voz é essa? Saí andando, procurando, e eu discerni, era a voz da minha avó. Falei, e a véia está caduca. Conversando sozinho uma hora dessa, né? Mas eu fui chegando pertinho e parei. E ali ela estava orando. Por cada um da família. Inclusive por mim. Naquele momento, eu comecei a sentir algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido. E eu fui dormir. E passou-se um tempo, como nós desfrutamos do Salmo 116, que fala de passar por tribulações, por tristezas, por angústias. E a minha experiência estava sendo essa. Eu, um jovem com tanta expectativa, com tanta força, vigor, mas um jovem sem ânimo, triste, abatido e vivendo algo que só eu e Deus sabia. Eu não tinha coragem de desabafar isso para ninguém. Eu me sentia assim, o que meus amigos vão achar, né? O que os meus colegas vão pensar. E nesse dia, eu fui para lá para jogar videogame, só que nesse dia eu encontrei o Senhor. Amém? Nesse dia, a minha avó veio falar comigo, mas esse dia não foi ela quem falou comigo. Foi Deus que falou comigo. E aquele dia, ela falou coisas que só eu e Deus sabia. Nessa conferência, o Senhor está falando e irá falar coisas que só você e Deus sabem. E naquele instante que ela começou a falar a palavra do Senhor comigo, eu me senti abraçado pelo Senhor. Foi uma experiência assim que é até difícil de explicar. Mas, naquele momento, eu decidi entregar minha vida para o Senhor. E isso, jovem, faz 16 anos. E graças a Deus, eu estou nas mãos do oleiro até hoje. Não despreze o falar do Senhor sobre sua vida. Um lugar mais seguro que você e eu podemos estar é nas mãos do oleiro. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor. Quando eu conto essa experiência, a minha esposa está aqui, né? Suelen. Eu me emociono muito porque foi o meu primeiro encontro com o Senhor. O Senhor usou um videogame, irmãos, para me fisgar. Aí hoje é diferente, hoje eu vou à casa dela. Meu tio tem um videogame, né? Já evoluiu, né? Mas hoje eu vou lá para nós orarmos, para nós buscar o Senhor. Sabe, o Senhor tem uma casa, um lugar preparado para nos levar para as mãos deles. Para a mão dele, amém? Jeremias, capítulo 18, versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as suas rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia. A minha experiência da minha conversão foi um pouco diferente da que o irmão Jefferson acabou
de relatar aqui para os irmãos. E eu creio que é a experiência de muitos jovens que aqui estão. Eu, desde pequeno, creio que meus 3 anos de idade, os meus pais se converteram ao Senhor. E a partir de então, eu fui levado para a igreja, para os cultos, né? Pelos meus pais. E foi me ensinado a palavra do Senhor pelos meus pais, na escola bíblica dominical. E na minha adolescência, pré-adolescência, aos meus 12 para 13 anos, eu fui aconselhado pelos meus pais a se batizar, se entregar ao Senhor, totalmente ao Senhor. E ali eu me batizei, né? E fui descer as águas e comecei a ser um cristão. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu comecei a querer ser aceito pelos meus colegas, na escola e também na faculdade. Porque ser cristão, nessa fase de adolescência e nessa fase de juventude, é um desafio. E eu fui desafiado pelos meus amigos e colegas, e por querer ser aceito por eles, eu me permiti me distanciar do Senhor. Por querer ser descolado, por querer fazer parte daquela turminha que parece ser a mais legal da escola, a mais descolada da faculdade. E aí eu me distanciei dos caminhos do Senhor. E isso trouxe muita tristeza no meu coração e também no coração dos meus pais. Não sei se vocês lembram, na conferência passada, minha mãe estava aqui comigo. E teve um certo momento que o João foi conduzido pelo Espírito. Ele falou assim: eu estou com um sentimento de você agradecer pela vida dos seus pais. E eu aproveitei naquele momento que a minha mãe estava ao meu lado. E ali eu chorei de maneira emocionado, lembrando o que a minha mãe fez por mim quando eu estava distante do Senhor. Não foi só 1 ou 2 vezes que eu acordei pela madrugada e a minha mãe estava impondo as suas mãos sobre a minha vida, dizendo: Senhor, guarda esse rapaz, porque ele não é meu, ele é do Senhor. E eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais. Por um momento eu me distanciei, e como um vaso que está na mão do oleiro, eu fui quebrado. E aí eu fui roubado pelo inimigo, porque eu quis ser descolado. E talvez você, jovem, adolescente que está aqui nesta manhã, talvez você está procurando ser aceito pelos seus amigos, aceito pela sociedade. Não tente ser aceito por aqueles que não aceitam de fato a sua identidade. Você é um cristão. Você, como filho de Deus, como amado de Deus, você tem as marcas de Cristo na sua vida. E eu também, quando eu me distanciei e comecei a sair pelas noitadas ali em Goiânia, uma certa vez o Senhor falou ao meu coração. Dentro de uma boate, eu olhei à minha volta e via a tristeza no semblante de cada pessoa que estava à minha volta. E o Espírito Santo falou no meu coração, porque eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo falou no meu coração: você não é deste lugar, você é meu. E naquele momento eu falei para o Senhor em lágrimas, falei assim: Senhor, eu não quero isso aqui para mim. Então me ajude a renunciar tudo que é necessário renunciar e voltar aos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo mais uma vez falou ao meu coração: para você se firmar na minha presença, será necessário você renunciar às suas amizades. O seu amigo, querer ser aceito por todos, ser o cara descolado. A única pessoa que você precisa querer agradar é o meu coração. E naquele momento eu renunciei, falei assim: Senhor, eu não quero mais essas amizades. Eu não quero mais querer ser aceito pelas pessoas. Eu sou aceito pelo Senhor. E naquele momento, como um barro nas mãos do oleiro, o Senhor começou a me moldar. E hoje Ele ainda está me moldando para que eu possa vir a contê-lo somente a Ele. Então, jovem, saiba que o Senhor ama você. E você não precisa fazer nada para você ser aceito por Ele. Ele já te aceitou. Desde a eternidade, o Senhor já decretou: você é meu. E em você existe a identidade de Deus. Eu tenho certeza que no seu coração sempre clama, dizendo: eu amo você. E saiba
que o Senhor nunca irá desistir. Assim como Ele nunca desistiu de mim, Ele continuou me amando. Independente qual era a minha condição, Ele continuou me amando. O Senhor sempre vai te amar, porque Ele decidiu escolher você. Louvado seja o Senhor.